Bora para a resolução dinâmica dos exercícios. Na questão 1 é perguntado como podemos explicar a dilatação dos corpos ao serem aquecidos. Então, como dito já em sala, os corpos quando passam por aquecimento, quando é adicionada energia externa a eles, eles começam a ter um movimento de moléculas. Esse movimento de moléculas varia, lógico, de molécula para molécula, então o comportamento deles é sempre diferente. Com essa agitação molecular, os corpos tendem a ter um afastamento, uma colisão de moléculas resulta num afastamento entre elas e isso aumenta o tamanho dos objetos. No exercício seguinte, é pedido que se escreva a equação matemática da dilatação linear. A dilatação linear ela é definida pelo tamanho inicial, comprimento inicial, ΔL, igual a L0 ali no começo, que é tamanho, comprimento inicial, vezes coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então você pode ver aí no gráfico descrito. Enquanto isso, a dilatação linear, a dilatação superficial, ela acontece em duas direções. Então, é como se fossem chapas lisas, né? Tenta imaginar uma chapa, uma folha de algo, e ele cresce para cima e para os lados com aquecimento. A forma basicamente é a mesma, a diferença é que você tem que calcular a área dos objetos. E o coeficiente de dilatação, nesse caso, não é linear, ele é um coeficiente de dilatação superficial, muda a letrinha ali. Quando falamos do coeficiente de dilatação volumétrica, a gente fala de volume. Volume também inclui alguns materiais não sólidos, né? Mas o volume é as três dimensões. Então, o que altera ali, que no cálculo do volume, a fórmula se permanece a mesma, porém, é volume inicial, variação de volume, que são adicionados à fórmula. Então, é ΔV e V zerinho, né? O volume inicial. Caso não seja dado o volume do item, você vai ter que procurar esse volume e descobrir esse volume. Na 3 é perguntado os fatores que influenciam a dilatação. Olha, a dilatação ela é influenciada por único e exclusivamente três motivos. O comprimento inicial do objeto, então para você saber quanto dilatou, você precisa saber o tamanho no início. O material, que aqui é definido pelo coeficiente de dilatação, e a quantidade de temperatura que variou. Tendo esses itens, você consegue entender facilmente os fatores que influenciam a dilatação. A questão 4 é simplesmente entender essa fórmula que está aí no quadro. Essa fórmula é uma fórmula de conversão das dilatações. A dilatação linear, ela é, vamos dizer assim, o padrão de onde a gente sai. Sendo que a volumétrica já é a superficial já é 2 vezes maior que a linear, né? E a volumétrica é 3 vezes maior do que a linear. Então, são fórmulas de conversão para você conseguir converter uma dilatação linear, de princípio, né, caso você a tenha, em superficial e volumétrica também. Dá para se aplicar essa fórmula aí a todos os exercícios, dá para colocar no caderno, né, ou decorar até a fórmula. É uma razão, né, é a razão entre elas. O exemplo aqui deixa bem fácil da gente entender dilatação. Duas barras A e B de mesmo comprimento inicial sofrem a mesma elevação de temperatura, ou seja, são submetidos à mesma energia. As dilatações dessas barras podem ser diferentes? Sim, podem ser diferentes porque o material pode ser diferente. Logo em seguida, na 5, mesmo tipo de exercício, porém, já na questão seguinte, são duas barras A e B, o material é igual, sofre a mesma elevação de temperatura e ele pergunta, pode ser uma dilatação diferente? Sim, pode ser diferente, porque se o tamanho inicial do material for diferente, a dilatação ela pode ser de tamanho diferente. Lembra das três razões ali, dos três fatores que implicam e que influenciam a dilatação dos corpos. Outro exercício muito bom de praticar é esse, ó. O coeficiente de dilatação do ferro é 24 vezes 10 a menos 6. E a gente precisa calcular o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, meio que a gente vai usar aquela tabela agora. Primeiro, eu coloco aqui a razão das fórmulas, né? A razão entre nossos produtos. Então, é alfa por 1, beta por 2, gama por 3. Porém, nós só vamos usar beta e gama, né? Que é volumétrica e superficial. Nós temos a do ferro volume superficial e vamos transformar em volumétrica. Então, não vamos utilizar dali para lá, só vamos usar essa parte de cá, beleza? Então vamos lá, só montar a fórmula de forma simples e fácil. No lugar do beta, eu coloco o valor da dilatação superficial, 24 vezes 10 a menos 6. Não há mistério nisso, vamos lá, vamos preencher aqui rapidinho. Lembrando que é dividido por 2, tá? Então, dividido por 2 é igual gama por 3. Multiplica cruzado, fica gama 2 e 24 vezes 3. Só multiplica o número inteiro, a notação científica não é multiplicada,
tá? Então, não esqueçam desse detalhe, tá? Não se percam aí nesse detalhezinho. 3 vezes 24, 72, ainda não mudou. Podem utilizar o calculador à vontade. Resolveu isso? Você vai colocar isso de volta aqui na fórmula. Então, vai ficar 72 vezes 10 a menos 6. Lembrando que a base mantém, né? Então, a gente está resolvendo números menores para facilitar o nosso entendimento. Isso é igual a 2 vezes gama, que é o gama, lembrando, coeficiente de dilatação volumétrica. 2 vezes gama, 2 gama. Quem está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, 2 gama, né? Então, isolo gama, divide 72 por 2. Isso, tá? Né? Pode usar gama. Agora o meu gama apareceu um V, mas é um gama, tá? 36 vezes 10 a menos 6. Para facilitar a visão da pessoa, a gente precisa simplificar isso, transformar em metros ou centímetros. A gente está falando de comprimento, de dilatação. Você pode retirar das casinhas ali para evidenciar. Porém, o exercício não pede. O exercício pede só o coeficiente de dilatação volumétrica convertido. Então, a gente termina aí. No próximo exercício, que é o 8, eles colocam uma chapa de dois materiais, elas são soldadas uma na outra e pergunta qual é o comportamento delas com alteração de temperatura. Ferro de passar roupa tem essas suas plaquinhas dentro dele. Mais para frente a gente pode tentar entender como funciona. Essa lâmina vai apresentar dois comportamentos em temperaturas diferentes. Quando a temperatura atingir 60 graus, ambas vão dilatar. Como o zinco dilata, tem uma dilatação maior, né, o coeficiente de dilatação é maior, vai fazer com que a lâmina ela volte para cima, ela se volte para cima. Quando a temperatura reduzir um pouco, a lâmina de zinco e de cobre vão se contrair. E só que a lâmina de zinco vai apresentar uma maior contração por fato do seu coeficiente ser maior. Com isso, a lâmina vai ficar curvada para baixo. Então, o comportamento está diretamente ligado ao coeficiente de dilatação desses itens. E é por isso que você tem que conhecê-los profundamente. No próximo exercício, é dado um fio de cobre com 100 metros de comprimento e a temperatura de 0 graus. O fio ele é constituído por um coeficiente de dilatação de 17 vezes 10 a menos 6. E ele quer que a gente determine a variação do comprimento quando o fio aquece para 10 graus. Então, a variação ali de temperatura de 10 graus. A gente primeiro separa os dados, como a gente sempre faz. O comprimento inicial é 100, o coeficiente de dilatação é 17 vezes 10 a menos 6 e minha variação de temperatura é 10 graus Celsius. Então, o primeiro ponto separa os dados para você poder visualizar o exercício com maior facilidade e, e bora lá. A variação, tá, do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Meu comprimento inicial ele é 100 metros, então 100 metros. Meu coeficiente de dilatação ele é 17 vezes 10 a menos 6. Posso pôr só o 17 para facilitar a visualização, tá? Só que eu não posso esquecer de adicionar depois as casinhas lá no final. E isso vezes a variação de temperatura, que é 10 graus. Multiplica-se aí os três números, coisa fácil demais, uma besteirinha, vamos dizer assim. Faz 100 vezes 17 vezes 10,
Resultado disso, 17.000, e adiciono a notação científica, 10 a menos 6. Aqui eu tenho que contar as casas para deixar esse número pequenininho, né? E até talvez eliminar essas casinhas. Aqui eu contei já lá 4 casas. Então fica 1,7 vezes 10 a menos 2. Por que menos 2? Porque ali o menos 6 é casinhas para a esquerda, não é? Então, são casinhas, vamos dizer assim, decimais negativas, a gente costuma dizer. Porém, se a gente está com um número grande, as casinhas decimais são positivas. Então ali faz menos 6 mais 4 casinhas, menos 2 casinhas. Agora a gente pode tirar essas 2 casinhas e fazer o número ser pequenininho ali, ser o ideal. Esse número vai ser a mesma coisa de ser dividido por 10 duas vezes. Então vai dar 0,017, tá? Metros. O número fica grande, mas se você passar esse número para centímetros, não fica tão grande assim. Porém, o exercício não pede, o exercício pede o comprimento final, então é em metros, 100 metros mais 0,017 centímetros. Cálculozinho super fácil de fazer. Se terminasse ali no ΔL de cima, eu já ia considerar correto, eu não ia dar errado com certeza, porque não faz sentido. Somou 100 vezes 17 metros. Esse é o comprimento final, super fácil. Na semana que vem, ou até amanhã, na sexta-feira, ser lançada a segunda parte desse vídeo com a resolução dos outros exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição.